Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 29 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o médico obstetra, professor Condesmar Marcondes de Oliveira Filho, e a enfermeira Soraya Nieto, que é coordenadora de saúde da criança e do adolescente da Prefeitura Municipal de Santos. E vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: 320 milhões de reais com 13º em Santos. Na Folha de São Paulo, protesto em São Paulo tem incêndios e saques. Polícia prende 90. No Estadão, protesto fecha Fernão Dias e Estado pede ajuda federal. No Santa Portal, Guarujá pede ajuda para a Polícia Militar para conter invasão em área do PAC. No site do Boc News, investimentos na saúde e melhorias na infraestrutura lideram reivindicações. No G1 Santos e região, idosa colocada em mala tinha grande ferimento no crânio. E no portal da UOL, ignorando críticas, Dilma Rousseff acelera anúncio de verba para capitais. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde, tema absolutamente prioritário para a população brasileira, conforme atestam diversas pesquisas de opinião. E vamos falar também sobre os avanços e desafios de setores como reprodução humana, fertilização in vitro, fertilidade, já que o nosso convidado, o professor Condesmar Marcondes de Oliveira Filho, é especialista nessa matéria. E vamos falar também, neste mês de outubro, o chamado Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama, com a nossa outra convidada, a enfermeira Soraya Nieto, que é exatamente a responsável por toda a programação relativa ao Outubro Rosa na Prefeitura Municipal de Santos. Mas o debate em torno de todos esses temas, entre outros, relevantes para a área da saúde, para todos nós, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de estradas e balsas para hoje. Paula. A terça-feira amanheceu com nevoeiro, mas a previsão é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. A temperatura varia entre 14 e 24 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1,5 m nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto pela Anchieta. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. A chegada a Cubatão tem lentidão entre os quilômetros 59 e 60. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. Participe questionando os nossos convidados do programa de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar.
Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 29 de outubro, são 8 horas e 11 minutos e hoje nós vamos conversar sobre saúde. Os nossos convidados são especialistas na matéria, o professor Condesmar Marcondes de Oliveira Filho, que é médico obstetra, e também a enfermeira Soraya Nieto, que é a coordenadora de saúde da criança e do adolescente da Prefeitura Municipal de Santos e coordenadora do movimento Outubro Rosa de Prevenção ao Câncer de Mama em Santos. Eu gostaria de começar esse programa, professor Condesmar, questionando a respeito de saúde pública. Saúde é a principal, como o senhor sabe, reivindicação da população brasileira. Diversas pesquisas atestam isso há muito tempo. E nesse sentido, saúde pública no Brasil é sempre alvo de muita polêmica, de muitos problemas, imensos desafios. Pergunto ao senhor, professor Condesmar, o senhor que também lecionou em faculdades de medicina, a saúde pública no Brasil, o que falta para a saúde pública? Recursos, gestão ou ambos? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Bom dia a todos vocês. A tua pergunta é extremamente importante. Eu acho que recurso não falta. Segundo, pessoal, se você falar na área de enfermagem, se você falar na área médica e se você falar na área dos pacientes, nós temos tudo para ter o de melhor você pode ter no mundo em termos de atendimento médico. Eu acho que o que falta no Brasil se chama seriedade e cadeia. Por que seriedade e cadeia? Seriedade com quem administra, com quem faz a gestão de saúde. Vocês, puxa, no dia a dia a gente lê aqui, ali, e não adianta falar só ou aqui em Santos, ou foi no Rio de Janeiro, ou foi em São Paulo. Desvio de verba, desvio de medicamentos, medicamentos vencidos, etc. Se isso desse punição real, se desse cadeia realmente, você teria, não é da parte dos profissionais médicos, dos profissionais de enfermagem e muito menos dos pacientes. Nós temos condições de ter uma saúde, se não há, num padrão, tentando chegar num padrão de atendimento internacional, mas desde que houvesse seriedade na gestão de saúde. Aí está a avaliação do professor Condesmar. E a enfermeira Soraya, porque muitas vezes, enfermeira, o pessoal da saúde é que acaba sendo responsabilizado, como se de repente a culpa fosse dos médicos, dos enfermeiros, enfim, dos operadores da saúde, por todas as falhas do sistema como um todo. Nesse sentido, como é que a senhora vê essa questão? O que está faltando para a saúde pública? Bom dia, obrigado pela presença. Eu acho que hoje nós estamos, na nossa cidade, nós estamos numa reestrutura, nós temos atendimento, nós temos profissionais e bons. Nós temos uma demanda grande porque nós somos uma região, nós somos a cidade polo. Sim. Então nós ainda demandamos um atendimento regional, então nós ainda temos uma demanda muito grande. Nós ainda temos algumas faltas de leito, de algumas coisas que nós em breve resolveremos com o hospital, os estivadores, quando estiver pronto, vai nos ajudar muito. E eu acredito que Santos vai continuar sendo cidade polo. Então nós sempre teremos, nós na nossa cidade, uma demanda maior do que outras. Se todas as outras tivessem um pouco mais, hoje a nossa situação seria um pouco mais confortável.
Essa é uma realidade. Como cidade referência na nossa região, acaba recebendo pacientes de todo o litoral, enfim, de toda a Baixada Santista e sobrecarregando, evidentemente, os serviços médicos aqui em Santos. Agora, diante desse cenário colocado pelos nossos convidados, como é que o senhor vê, professor Condesmar, a questão dos médicos estrangeiros? 32 médicos estão chegando aqui à nossa região. A nossa região precisa de médico estrangeiro, médico cubano, venezuelano, etc. Então. Eu te falei, Francisco, que nós vamos conversar sobre aspectos delicados. Eu gostaria que todos os médicos da Baixada Santista pudessem estar aqui, ou nos jornais, ou nos veículos de comunicação. Não, nós não precisamos de mais médicos, nós precisamos de gestão. Se você falar, e pelo amor de Deus, eu não estou falando nada contra médico cubano, contra médico do Haiti, do que é. Seria um orgulho, e é um orgulho, eu vejo qualquer médico que estiver nos assistindo, é um orgulho para o médico atender ao lado dele, um médico da Alemanha, um médico vindo de Valência, um médico português, um médico americano, desde que ele tenha nível para atender ao meu lado. Sim. No momento que a coisa é rolo político, eu começo a questionar. Então, a resposta que eu estou te dando, não. A região não precisa de mais médicos, nós temos condições, nós temos uma condição, nós temos as faculdades de medicina tendo os médicos que nós quisermos, nós temos aqui a concentração. A grande discussão é que nas cidades grandes, nos polos como Santos, é onde se concentram os médicos, é exatamente aqui que nós não precisamos de ninguém de fora. Nós precisamos de condições mínimas para que esses médicos possam trabalhar. Sem dúvida. E também eles precisam estar devidamente preparados. Quer dizer, o exame revalida, diversos nem conseguiram, responder adequadamente o exame, tem que se preparar mais um pouco. Enfim, essa é uma situação muito delicada, não, enfermeira Soraya? Sim, eu acho que todos nós hoje passamos por uma prova após a faculdade. Nós temos, o Conselho de Medicina também tem. O que é para um, é para todos. Claro. Não tem que ter diferenciar só porque é estrangeiro. E se temos para um, por que não temos para os outros? Eu acho que sem dúvida, fica claro, por favor. Só te colocando, isso é um detalhe importante, Soraya. Eu vi a presidente Dilma colocar alguns dias atrás que nos Estados Unidos você tem em torno de 15% de médicos estrangeiros. É uma verdade. Então, por exemplo, eu, como reprodução humana, se eu quiser trabalhar nos Estados Unidos está aberto para mim. Desde que eu preste um exame, uma prova lá nos Estados Unidos e prove com a minha língua e com a minha competência médica que eu posso trabalhar lá. Claro. Desde que eu passe uma prova, é o mínimo. E não você bolar uma prova. Então, o revalida, Francisco, não, foi tirado. A revalidação que o Conselho Federal de Medicina fazia para novos médicos vindos de fora, sim, foi tirado e o Ministério da Saúde assumiu uma prova política para colocar esses 4.000 cubanos para render dinheiro para o governo de Cuba. Na verdade, para o governo de Cuba, porque até os médicos cubanos vão receber bem menos do que os 10 mil reais que o governo está disponibilizando. Parece que os médicos cubanos vão receber qualquer coisa em torno de 2 mil reais. E essa diferença de 80%, portanto, dessa remuneração vai para o governo cubano. E depois, enfermeira Soraya, também não basta o médico. Se nós não tivermos estrutura e pessoal de apoio, não adianta nada. Nós aqui temos. Agora, se você vai ver uma cidadezinha do interior, pequena, em que só tem um médico, você tem uma enfermeira, você tem uma equipe para uma vacinação básica. Você precisa ter uma equipe de suporte para vacina, para estoque, para aplicação para curativo. E os exames? Pois é. Porque você precisa de diagnóstico, você tem que ter um laboratório, você vai ter que ter de imagem, de laboratório de exame. Você tem tudo isso, porque você vai dar o primeiro socorro? Vai, mas você tem condições de... Exatamente. Eu vou te colocar uma coisa mais delicada. Eu trabalhei no interior do país. Você imagina o agricultor com a sua peixeira, se for no Nordeste, ou sim, um facão para cortar cana, ou qualquer coisa parecida, e o filhinho dele, de 8 anos, acabou de ser picado por uma cascavel. E quando ele vem no ambulatório, o facão está na mão. Doutor, me resolve agora. E não tem soro antiofídico.
está sendo feita a concorrência, mas o governo já respondeu que em 4 meses nós receberemos o soro. Como é que explica para o cara do facão? Sabe o que aconteceu com os médicos? Pegaram as trouxas e fugiram, porque ele ia morrer lá. Esse é o problema. Eu quero ver como é que é que nesse momento os coitados dos cubanos estão sendo, quando eles param de trabalhar, eles são levados para quartéis ou para lugares onde eles são presos, eles não podem fugir. Então eles têm que voltar no dia seguinte lá, porque senão os filhos e a esposa vão sofrer lá em Cuba. Mas eu quero ver a hora que aparecer o cara com o facão e ele não tiver soro antiofídico para aplicar. Pois é, extremamente difícil, extremamente delicada essa questão, porque se não houver estrutura, não adianta nada. Para a gente, aqui, você fica perdido de ver uma situação dessa, porque hoje você sabe onde você vai socorrer. Enquanto você liga, a ambulância está chegando. Sabe o que fazer, evidente. Agora, você vê. E quem não sabe, além disso, os trâmites, porque muitas vezes, quem está trabalhando no privado, não conhece a rotina do público. Se você chegar, às vezes, num local privado, num consultório, você não vai saber o que fazer no público. Então, assim, quem chegou de fora, a dificuldade ainda é maior. Porque toda vez que a gente entra num lugar novo para trabalhar, até você se ambientar, e vamos dizer, a língua vai ser uma dificuldade também. Muito bem lembrado, sem contar as dificuldades da língua. Porque, inclusive, no Brasil, quer dizer, nós temos expressões típicas do Nordeste, expressões típicas do Norte, que muitas vezes são difíceis de compreensão até para nós mesmos, brasileiros. Imagine um estrangeiro numa situação como essa. Porque outro dia a propaganda político-eleitoral, como o senhor fez referência agora, dia desses de semana, mostrava o programa Mais Médico já funcionando plenamente, em diversas cidades do interior, o médico atendendo uma senhorinha, atendendo pessoas que realmente não tem médico naquela cidade, mas era apenas o médico. Para uma consulta de rotina, doutor Condemar, é possível. Mas para um exame mais sofisticado, aí como é que fica? Não, mas eu não estou te falando nem do sofisticado, eu estava falando da picada de cobra. Sim, pois é. E vamos falar de facada? Ou nessas cidades pequenininhas não vai ter facada, não vai ter briga de bebo, garrafada na cabeça. Evidente. Fraturas, coisas do gênero. Do cubano, eu esqueci de falar, Francisco, a medicina dele é em 3 anos. 3 anos. Em 3 anos eles estão fabricando médico para exportar, eles estão ganhando hoje mais com a exportação de médico de Cuba do que com o turismo. Eu, com 3 anos de medicina, eu não sabia falar linguagem médica. Mas como é que se pode se formar um médico em 3 anos? Eu não sei, eu gostaria de saber. Se me levarem a Cuba, eu passaria lá um tempo para ver que tipo de formação que eles estão dando. Isso chama-se, desculpe, eu vou ser grosseiro, picaretagem. Porque, a rigor, porque sempre a impressão que se tem é que a medicina cubana é uma referência mundial. Todo mundo diz, a propaganda pelo menos diz isso. Mas é interessante constatar que todas as nossas lideranças políticas importantes, quando tem problemas de saúde, vão se tratar em São Paulo, né? No Hospital Sírio-Libanês, normalmente. Né? Não vão se tratar nesses grandes núcleos mundiais como Cuba, por exemplo, vão se tratar em São Paulo. Então, por isso é que a gente fica um pouco preocupado com essa questão. Agora, mais 32 médicos estão chegando à região. Pelo menos os jornais de hoje anunciam isso. Aqui na nossa região, alguns já estão em São Vicente, outros em Santos, outros na Praia Grande. Mas, enfim, como disse a senhora, aqui ainda há alguma possibilidade disso dar certo. Nós temos na nossa rede pública, ela é muito bem montada. Nós temos desde as unidades básicas, unidades de saúde de família, ambulatórios de especialidade, temos pronto-socorros, temos uma maternidade, e temos uma equipe grande de profissionais trabalhando. Então, nós temos uma rede montada, muito farta. Então, nós não acreditamos, nós não temos uma deficiência que tem nessas cidades do interior, nessas cidades longe. Então, nossa estrutura é outra, nós ainda somos referência. Muita gente reclama de atendimento, mas Santos é referência. E hoje, como muitas pessoas dizem ainda, e eu não acredito nisso, e também conheço muita gente que também não acredita. Muita gente fala que o melhor tratamento é a estrada, e não é. Nós hoje estamos, né, como dizem. Subir a serra, e não é. Mas para quem tem dinheiro, né? Para quem tem dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas a gente vê que nós temos recursos aqui, nós temos bons profissionais, e nós estávamos conversando outro dia, neste mês em especial, por causa do Outubro Rosa, e nós temos experiências exitosas, ótimas, de pessoas tratadas aqui em várias
e estamos aí sem dúvida nenhuma, com sucesso. Então, nós temos uma estrutura, Santos, a gente só quer que melhore, né? Com boas soluções. Mas nós vamos falar de boas soluções no próximo bloco. Nós vamos falar no próximo bloco a respeito de reprodução humana, de fertilização in vitro, fertilidade e também a respeito do balanço do Outubro Rosa com os nossos convidados. Voltamos já com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 29 de outubro, e hoje estamos recebendo com muito prazer o médico obstetra, professor Condesmar Marcondes de Oliveira Filho, e a enfermeira Soraya Nieto, que é coordenadora de saúde da criança e do adolescente da Prefeitura Municipal de Santos. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Paula, por favor. É minha xará, é a Paula, só que ela é moradora do Gonzaga. Ela faz a seguinte pergunta ao Dr. Condesmar. As mulheres desejam ser mães cada vez mais tarde atualmente. Quais os riscos de uma gravidez após os 40, 50 e quais os riscos de uma reprodução assistida nessa faixa etária, doutor? Paula, a tua pergunta é absolutamente atual. O que acontece? A gente tem um programa que eu tenho distribuído em vários setores, colocando o seguinte: você sabia que o seu óvulo também faz aniversário? O óvulo da mulher, diferente, por exemplo, você pensar em relação ao homem, o espermatozoide dele é fabricado no período de 3 meses. O espermatozoide da ejaculação de hoje tem 3 meses de vida. A mulher não. Os óvulos já existiam quando ela estava intraútero, quando ela estava dentro do útero da mãe dela. Então, no momento que ela nasce, o óvulo já é mais velho que a idade dela, porque ele já existia. Então, à medida que o tempo passa, esse óvulo envelhece. E os melhores óvulos, teoricamente, vão sair na faixa de 16, 17, 25, 30 anos. A partir da faixa de 30 anos, começa a haver um envelhecimento desses óvulos. Por quê? A natureza não interessa que uma mulher corra risco de vida. Ela vai carregar o piano, o marido não vai carregar piano. Mas se essa mulher engravidar aos 45, 48, 50 anos, os riscos dela de hipertensão arterial, de diabetes, de uma série de doenças em função desta gravidez se complicam. Então, a própria natureza, com o envelhecimento do óvulo, você tem um acúmulo do que a gente chama de aneuploidia, de doenças genéticas. A mais comum que nós conhecemos, síndrome de Down. Então, o quanto mais cedo essa mulher engravidar, em termos de natureza, melhor. Mesmo com a evolução da medicina, a gente tem uma capacidade de fazer diagnóstico, mas eu não tenho capacidade de uma mulher que engravidar aos 45 anos com um filho Down, por exemplo, ou com uma outra aneuploidia, de você curar essa doença. Você vai acompanhar essa pessoa.
Em relação a gravidezes após os 50 anos, então o que a gente tem proposto? Que mulheres que pretendem postergar muito a sua gravidez, elas possam guardar seus óvulos aos 30, 32, 35 anos de idade, para que aí sim ela possa engravidar aos 42, 45, só que o óvulo dela tem a idade de 30 anos. Isso é uma das evoluções da ciência. Segundo, aquilo que você me perguntou, em relação aos 50 anos de idade, o Conselho Federal de Medicina fez uma lei agora, 2013. Você não pode mais fazer, nós, especialistas em reprodução, algum procedimento de reprodução assistida, por exemplo, um bebê de proveta, em mulheres acima de 50 anos de idade. Então a legislação nos segurou aí, porque me pega em torno de 99% das mulheres que engravidam é de 50 anos para baixo, com algum tipo de procedimento. Então é uma raríssima exceção acima de 50 anos. Então a lei do Conselho Federal de Medicina nos proíbe, a nós especialistas, fazermos qualquer procedimento de reprodução acima de 50 anos de idade. Muito bem, aí é respondido, Paula, seu questionamento. Enfermeira Soraya, eu queria agora aproveitar para que a senhora fizesse um balanço. Hoje já é dia 29 de outubro. Outubro é o mês, é o Outubro Rosa, é o mês dedicado a campanhas de prevenção de câncer de mama. Eu lhe pergunto, a sucessão dessa campanha do Outubro Rosa tem trazido resultados positivos? Tem. Este ano nós tivemos uma parceria com o Instituto Neomama. E nós, qualquer mulher que fosse a uma unidade de saúde, a enfermeira já faz a solicitação da mamografia. Então, nós fazemos em Santos, pelo SUS, uma média de 1.000 mamografias mês, o que é muito pouco. Se nós formos ver pelo último censo, nós temos em Santos hoje mais de 130.000 mulheres na faixa de 40 anos ou mais. Se tivermos 30% dessas mulheres SUS dependentes, teríamos que ter mais de 30.000 mamografias mês. Então nós não estamos cobrindo todas essas mulheres. Não é falta de exame. Nós não temos demanda reprimida para mamografia. Então esse mês nós trabalhamos com a FIP, né? E as enfermeiras fazem a solicitação para todas as mulheres que forem à unidade. São solicitados exames, ela é marcada, em menos de uma semana ela está fazendo os exames, foram disponibilizadas, além daquelas vagas que nós já temos, mais 2.500. Até o dia 18 nós já tínhamos solicitados 1.380, e nós não temos da semana passada, porque ontem foi ponto facultativo, né? Então foi feriado para a gente, ainda não temos um levantamento. Acreditamos que vamos fazer umas 2.000 solicitações. Nós temos capacidades de fazer todas essas mamografias. Se nós achamos que temos mais de 30.000 mulheres SUS e que não estão fazendo esses exames, não estão indo, se elas não estão fazendo é porque elas não vão às unidades, ou o médico nos solicita, o que é muito difícil. Sim. E nós também orientamos que ela converse, que ela explique se ela tem algum caso de câncer na família, que ela vai ser solicitado, mesmo que ela não tenha os 40 anos. Nós temos muito caso de mãe, irmã, tia, a gente vai ser solicitado. Hoje o doutor pode falar também disso, né? A gente usa outros exames para complementar o diagnóstico, mas o essencial é a mamografia. Hoje eles solicitam ultrassom até para quem é menor, com menos idade, com menos de 40, mas ele é um complemento. A mamografia é o essencial. E Santos, entre as clínicas privadas, conveniadas, nós temos 18 mamógrafos. É uma cidade rica. Privilegiada nesses termos. Nós não precisamos de outros locais, que a gente sabe que existe ônibus que vão até algumas cidades porque não tem mamógrafo, não é o nosso caso. Mas apesar disso, o número me pareceu pequeno diante da necessidade, doutor Condesmar. Por que dessa resistência? É falta de informação, é temor? Eu te diria o seguinte, hoje não é falta de informação. Eu acho que vem da gente conseguir animar as pessoas a procurarem o atendimento da enfermagem, o atendimento médico, o atendimento dos ambulatórios. Existe um preconceito ainda antigo. Ele se quebrou, assim como se quebrou na minha área de reprodução. O homem nunca tem infertilidade. Mas era um preconceito antigo, eu não quero descobrir que tenho câncer. Ou então, esse preconceito, eu acho que a campanha tem que entrar aí. A mamografia dói.
E não é verdadeira. Hoje, com a mamografia digital, com a evolução do próprio mamógrafo, ele é um exame bastante tranquilo. Eu acho que as mulheres têm a capacidade de fazer. É isso, o programa... Existe essa imagem que é um exame dolorido? Existe ainda essa imagem. Ainda existe, não é um exame dolorido, pode ser meio inconveniente, porque a mama dá uma achatadinha, mas não é nada dolorido, não é difícil e existe ainda aquilo, se eu procurar eu acho. Então, se é para achar, vamos achar logo, no início, porque nós temos 90 a 95% de cura quando o câncer de mama é diagnosticado. Nós tivemos em Santos, ano passado, 90 casos de óbito por câncer de mama. Nesse primeiro semestre, já tivemos 45 também, por câncer de mama. Dentre os cânceres, é o que mais mata. Mais de 20% das mulheres que morreram de câncer é de câncer de mama. É um exame simples, rápido, barato. Se você detecta precocemente, 95% de chance de cura. É um tratamento de 1 ano, 2, 3 anos de cura. E resolve. Resolve. Então, não tem por que deixar de fazer, não tem por que deixar de procurar. E é lei, é um direito da mulher fazer esse exame. Essa resistência também, professor Condesmar, também vale para o homem no exames de próstata, por exemplo? Ainda existe esse preconceito, é muito grande, enfim. E novembro é considerado novembro azul, não é isso? É, novembro azul. Da saúde do homem. O novembro azul, eu acho que nós deveríamos ter outubro rosa o ano inteiro. É isso que eu falo. E eu acho que essa é a nossa briga. Para que as mulheres, veja, não adianta você centrar tudo no mês de outubro ou no mês de novembro azul. O preconceito do câncer de próstata entre nós médicos também é grande. Eu me lembro, isso fazem mais de 30 anos, eu no Hospital de Clínicas de Curitiba, eu era residente e apareceu um sueco lá. A parte da ginecologia era paralelo, era um corredor enorme, era paralelo com a urologia. E nós estávamos num sábado de manhã, nós devíamos ter uns 8 urologistas e uns 5 ginecologistas conversando, onde se encontravam os corredores. E apareceu um cara de 1,90 m, loiro, de olho azul. O cara falou, olha, eu vim procurar um médico aqui, urologista. Um se apresentou e falou, o que o senhor veio fazer? Eu vim fazer um toque, porque eu faço na Suécia eu sempre faço esse exame, e eu vim me examinar. E alguém examinou. Mas entre os próprios médicos, um olhava para o outro e falava, nossa, o que esse cara veio fazer aqui? Isso há 35 anos atrás. Melhorou muito, mas ainda existe um preconceito do homem de fazer o toque retal, que leva, em média, 3 segundos de exame. O exame da próstata leva 3 segundos. Enquanto for motivo de piada, muito homem vai morrer de câncer de próstata, sendo que ele poderia evitar, mas a cura é exatamente igual a da mama, se não for maior. Basta que ele faça um toque a partir dos 40 ou 45 anos de idade. Não adianta só fazer o exame de sangue. É cura. O que a gente está colocando para que a população nos ouça agora de manhã e à tarde, nós estamos falando de cura de câncer de mama e nós estamos falando de cura de câncer de próstata. É só quebrar o preconceito. No caso do câncer de próstata, a partir de que idade que o exame deve ser feito? Eles estão fazendo a partir dos 40 também já está sendo orientado. Esse preconceito a gente encontra hoje também. Quando nós começamos, em maio, nós lançamos o programa Mãe Santista na prefeitura, que é para o pré-natal. Sim. E nós estamos junto com o pré-natal do papai. Ou seja, chamar o pai, o parceiro, companheiro, para fazer os seus exames. E nós estamos conseguindo, em algumas unidades, 70% das mulheres já estão levando o companheiro e ele está fazendo o pré-natal. Ou seja, é um jeito de você trazer o homem para a unidade, para se tratar. E também, porque você trata a mulher, se ela tem alguma doença, ele tem alguma doença, o casal, ela vai se reinfectar durante a gestação. Sim. Então, você vai tratar só um, não adianta. E é um jeito de você puxar esse paciente para ele se tratar, o que é mais difícil. E do mesmo jeito, tratar durante a gestação, ele acompanhar esta gestação, ser um paciente mais presente,
durante todo o período e durante a vida da criança. E deveríamos ter não só o Outubro Rosa o ano inteiro, mas também o Novembro Azul o ano inteiro, né? Perfeito, perfeito. Doutor Condesmar, tem uma pergunta aqui do nosso Uriel Vilas Boas. Obrigado, Uriel, pela participação mais uma vez, sempre presente, muito atuante, que é a seguinte: como classificar o papel do profissional da área de saúde? Ele tem alguma participação na gestão ou se limita a cumprir o horário, enfim, as suas obrigações, sem uma integração com a comunidade na busca de uma gestão eficiente das verbas? Uriel, a tua pergunta é absolutamente perfeita. Eu só queria depois trocar uma ideia. Você é uma pessoa extremamente bem informada. Eu gostaria que se a gente separasse a política, falasse de bem-estar de população e falasse de coisas reais. Você, eu gostaria de te ouvir num jornal ou te ouvir num programa de televisão sobre essa trazida de médicos de fora, principalmente os cubanos. Eu gostaria de ouvir tua opinião. Mas a pergunta é tranquila de responder, mas muito difícil de se cumprir. É óbvio, assim como o policial, ele tem que se entrosar no bairro, o que acontece no meu consultório. Os meus clientes de 30 a 35 anos, eu sei tudo, eu sei absolutamente tudo da família deles, eles sabem tudo da minha vida. Eu, quando estou fazendo um atendimento, mesmo na prefeitura, um atendimento público, eu devo agir como um policial do bairro. Eu tenho que saber o histórico daquela família, eu tenho que saber que tem um garoto de 15 anos drogado, eu tenho que saber absolutamente tudo. Então, eu estou te pondo do ponto de vista humano, médico não é só medir pressão, não. Eu acho que médico eu tenho que estar entrosado, assim como a enfermagem que trabalha comigo. Segundo, hoje melhorou muito a história de que médico não deveria entender de gestão. Eu venho de uma clínica particular. Se eu não entender de gestão, eu estou frito. Eu vou ser enforcado, eu vou à falência. Então, a gestão, falando de dinheiro, eu aprendi a usar. Eu aprendi a usar gestão medicamentosa. E eu tenho que aprender a usar também no serviço público como essa gestão vai ser feita junto com a comunidade. Então, a tua pergunta é absolutamente perfeita. Não existe, na minha consciência, é o mesmo que eu ir ao meu consultório e cumprir horário. Eu tenho horário das 9 às 10, até logo estou indo embora. Eu vou à falência. Eu acho que esse mesmo conceito deveria ser usado no serviço público. Eu não estou aqui para cumprir horário, eu estou aqui para atender a comunidade. É aquela imagem que os médicos não gostam muito, mas que cabe, que é a imagem do sacerdócio, quer dizer, da dedicação, da nobreza da profissão. Porque não pode haver nada mais nobre do que a pessoa aliviar o sofrimento, aliviar as dores, e esse é o papel não apenas dos médicos, mas de todo o pessoal da área da saúde. E nesse sentido, eu queria colocar no debate, professor Condesmar, enfermeira Soraya, a questão do ensino no setor de saúde. O ensino médico, o ensino de enfermagem. Qual é a avaliação que vocês fazem a respeito do ensino, especialmente no caso da enfermeira Soraya, do ensino na área de enfermagem no Brasil? A senhora acha que esse ensino é satisfatório? Forma bons profissionais? Eu acho que quando a gente sai da faculdade, sai com aquela noção de que sabe tudo. Não sabe, não. A gente vai aprendendo, nós temos ainda, quando chegamos no serviço público, em qualquer outro serviço, a gente realmente aprende mais uma coisa. Porque quando eu acho que a gente é estudante, a gente só quer saber, a gente começa nos estágios, fazendo muita coisa, mas no dia a dia a coisa modifica. Você não tem um amparo de um professor, você é que vai ditar algumas vezes as regras, né? E eu acredito que às vezes você vai num lugar, você vê assim, ai meu Deus, é minha colega, não acredito, fez isso, se formou. Ela errou, às vezes todo mundo erra, mas a gente às vezes se depara com profissionais que não estão preparados ou que, como alguém diz, se você vai fazer enfermagem para ficar rico, desistiu. Desiste antes de começar, porque não vai nunca mesmo, não adianta, não tem como. Você vai se sacrificar, você vai perder hora, você vai sair depois do teu horário muitas vezes, porque você não... Quem trabalha, às vezes, diretamente ligado com o paciente, deu 7 horas, está fazendo um procedimento, o paciente quer falar. Muitas vezes, fora do teu horário, é que você consegue uma comunicação até maior com o paciente. Eu trabalhei muito em saúde pública e, às vezes, o paciente entrava na unidade, a gente até brincava. Veio aqui, eu trabalhava num lugar que tinha uma pré-escola em frente. Aí eu vim deixar a criança na escola, ela entrava, batia um papo. Nesse bater um papo, você marca uma consulta, você vai tentar encaixar, porque ela não veio
para vir no médico. Ela veio contar um caso que você descobre. Se você tem, eu acho que é isso que muitas vezes falta hoje. É você ter tempo para ouvir as pessoas. Verdade. Tempo para entender o que elas querem dizer. Porque às vezes ela vem com uma queixa, aquela queixa não é nada. O que tem por trás da queixa que é a verdade. Importante. Ah, eu tenho uma dor disso, por que ela tem aquela dor? Às vezes ela é agredida em casa. Ela não conta aquela história, ela caiu, se machucou, veio... Ela fala da dor, mas não fala do que aconteceu. Causa, né? Então, se você tem um pouco mais de tempo, você ouvir. Às vezes, ela vem numa unidade da gente, ela não vem falar com a enfermeira ou com o médico, ela fala com a moça da limpeza, porque ela conhece a vizinha, e aí vai. Então, assim, hoje nós temos que ter isso. É um acolhimento. É verdade. Que é isso que está faltando muitas vezes. Você vai num lugar, você saiu... Esse acolhimento, eu digo, nós estamos falando da saúde, mas às vezes você vai comprar uma coisa, você entra numa loja, você é tão maltratada que você sai e você não comprou. Você está com o dinheiro na mão e você não comprou. E na saúde, se você não se trata, é pior. As pessoas ainda. querem ser bem tratadas. E como disse o professor Condesmar, a questão do vínculo, estabelecer essa relação de confiança do paciente com o médico. Doutor Condesmar, eu queria a sua avaliação sobre o ensino médico no Brasil hoje em dia. O senhor que foi professor, lecionou durante muitos anos, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Saúde. Visão médica. Agora é com você. 40 mais. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 29 de outubro, e hoje estamos recebendo com muito prazer o médico obstetra, professor Condesmar Marcondes de Oliveira Filho, e a enfermeira Soraya Nieto, que é coordenadora de saúde da criança e do adolescente da Prefeitura Municipal de Santos. E agora, doutor Condesmar, gostaria que o senhor respondesse a pergunta que deixei no bloco anterior a respeito da sua avaliação sobre o ensino médico no Brasil, hoje em dia, o senhor como professor de medicina. O senhor considera satisfatório o ensino hoje? Não, absolutamente não. Eu acho que faltam algumas coisas dentro do ensino médico. É claro que se você, não vamos conversar sobre isso, se você mesmo fizer uma medida das universidades estaduais e das universidades federais. O ensino médico nas públicas, eu acredito que ainda está a contento, ele tem uma boa qualidade. Algumas, pouquíssimas faculdades particulares tem condições de ter um ensino médico de qualidade. Eu acho que se a fiscalização, você não tivesse os pontos de vista monetários, políticos, compras de apoios e etc., ou seja, se a coisa fosse real, de você ter a prova e o acompanhamento das universidades, das faculdades particulares de medicina e a cobrança efetiva da qualidade delas, o ensino melhoraria muito, desde que você não aceite essas saídas, a conversa de bastidores.
Então, se você tiver uma melhor avaliação e um acompanhamento das faculdades particulares, que hoje são a maioria, você teria uma melhor qualidade do ensino. Nas faculdades, nas universidades públicas, se você pegar a USP, se você pegar o Hospital de Clínicas, se pegar as várias universidades, eu acho que o ensino ainda tem uma qualidade bastante boa. E o principal que a gente estava brincando, deixa eu só complementar isso, eu ouvi uma frase e te pondo na condição do atendimento médico, seja particular, seja de convênio, seja na rede pública. Eu li uma frase do Delfim Neto de uma semana atrás, com 80 e tantos anos, dizendo o seguinte: não, eu não trabalhei até hoje, eu me diverti com aquilo que eu fazia. Eu acho que o médico, o profissional de saúde, a enfermagem, ou seja, o biólogo, ou quem trabalhe na área de saúde, deveria sim, não se divertir com a morte de alguém, mas incorporar a comunidade em relação a ele, e isso deveria ser um aprendizado da faculdade. E não você substituir o pegar na mão de alguém por exames. Ao invés de te olhar, você contou essa história, ao invés de te olhar, eu peço um ultrassom, eu peço um raio-x. Eu acho que isso é o básico que a escola deveria voltar novamente a colocar na cabeça do profissional de saúde. Ou seja, estabelecer essa relação médico-paciente que é fundamental. Mas para isso uma consulta não pode levar 5 minutos. Exatamente. A consulta tem que levar meia hora, 45 minutos, ou seja, o médico tem que se apropriar de toda a vida do paciente. Paula Paparelli, temos mais uma pergunta de telespectador, não é isso? A pergunta agora é da Cristiane, Chico, ela é do Marapé, ela faz a pergunta agora a Soraya. Como ter acesso ao programa de pré-natal da Prefeitura? Em que fase a gestante pode ou deve procurar esse tipo de serviço, Soraya? Ela deve procurar assim que ela achar que está grávida. Aliás, ela deve ir na unidade, frequentar e fazer seu controle de saúde. Assim que ela estiver grávida, ela deve ir a uma unidade de saúde e ali ela já vai ser solicitada o teste. Ela faz o teste de urina, ela estando já dando positivo no teste, que faz na hora, ela já vai entrar no programa do pré-natal. Ela já sai dali com todos os pedidos dos médicos, é atendida pela enfermeira. Quando ela voltar, ela já está com os exames. Ela já também é orientada a trazer o seu companheiro para fazer o pré-natal do papai. Então, o correto é que ela seja, desconfiou que está grávida, já vai à unidade. Assim nós vamos acompanhar a gestação inteira. Nosso pré-natal é um dos mais ricos em exames, ele é completo. Nossas gestantes têm a média de 7 a 8, até mais consultas durante a gestação. Nós lançamos, a Prefeitura lançou em maio o programa Mãe Santista, que é este apoio à gestante. Nós também estamos junto com a Rede Cegonha, né, que é um programa do Ministério. Nós temos por enquanto, duas maternidades, que é a nossa, o Silvério Fonte, de referência. Temos ainda a Santa Casa, porque os estivadores ainda não saiu. Esta gestante é acompanhada. No 7º mês, no 3º trimestre, ela recebe uma bolsa maternidade com um enxovalzinho pelo Fundo Social, que é o Fundo Social que angaria esse enxoval. Ela tem todo o acompanhamento. Nós também temos visita no Hospital Silvério Fontes para aquelas mulheres que não conhecem a maternidade. Elas são agendadas, ela vai conhecer aonde ela vai ter seu filho, conhecer o hospital, que isso está no Rede Cegonha também. Temos até uma van do Rede Cegonha, que a unidade agenda com essas mães e levam. Nós estamos ainda em tratativas com a Santa Casa para fazer isso, na Santa Casa também. E o nosso hospital, a nossa maternidade Silvério Fontes, é um hospital amigo da criança, no qual nós incentivamos o aleitamento materno. Essa mãe, na unidade, ela participa de grupos de gestante, ela participa depois de grupo de aleitamento materno, que a gente preconiza os 6 meses exclusivo de aleitamento materno, depois o complementar. Então, desde que ela sabe que está grávida, desconfia, ela vai fazer o teste, aí ela vai estar dentro de toda a nossa rede. Nós também temos visita domiciliar. A criança nossa, quando a gestante tem um neném, nós temos um programa de 23 anos na Prefeitura chamado Recém-Nascido de Risco. Ou seja, toda mulher, ela é visitada na maternidade e ela já sai com um cartãozinho com a consulta para 1 semana depois na unidade. Se a mãe, essa mãe de hospital particular de convênio é visitada. Normalmente ela não vai, porque ela já teve o seu neném, mas ela também tem esse direito se precisar, porque às vezes a mãe tem o convênio e o bebê não tem.
Então, ela também tem este agendamento. Ela vai a uma semana depois na unidade com consulta marcada, com o horário certo. Se ela não vai, nós temos agente comunitário, nós fazemos visita domiciliar para ir atrás desta mãe, desta criança, para ela ser incluída. Esse recém-nascido de risco avalia se a criança é de risco biológico, é de risco social, que é uma criança que ainda nós vamos ter que ter um olhar especial sobre ela e um atendimento diferenciado também. Muito bem, as explicações todas, portanto, da enfermeira Soraya Nieto, da Prefeitura de Santos. Professor Condesmar, duas questões que foram colocadas, até porque, como a internet divulga o convidado do dia seguinte, então as pessoas, às vezes, encontram e pedem perguntas que sejam formuladas ao senhor. Uma delas é com relação à endometriose. Se as mulheres com esse problema podem engravidar, se há risco nisso. E uma outra é a questão do transplante de ovário para a gravidez de mulheres com câncer. Tá, vamos lá. Essas perguntas são bastante importantes. Endometriose, eu teria que ter um programa inteiro para a gente falar sobre ela. Endometriose é a doença do século XXI. Eu vou colocar alguns professores... Explique para o nosso o que é a endometriose. A endometriose, vamos colocar assim, ó. Se nós referirmos, se vocês olharem para suas avós e suas bisavós, o que hoje seria um crime dentro da família, mas a sua avó ou bisavó casava aos 13 anos de idade. Sim. Aos 14 ela estava grávida. Durante um ano e pouco, ela amamentava depois de parir. Aos 16 ela estava grávida de novo. Ela tinha 8 ou 10 filhos. Então a sua bisavó tinha 10 filhos. Ela começava a menstruar aos 13 anos de idade. A menarca, a primeira menstruação dela era mais tardia. E ela menstruava muito pouco, até quando ela terminasse de engravidar, ela tinha 45 anos de idade e já estava entrando na menopausa. Tá? Hoje, com o modernismo, é óbvio que se a tua filha de 14 anos engravidar, a família vira um pandemônio. Esse conceito mudou e ele é social. Então a mulher moderna do século XXI passou a ter dezenas de vezes mais menstruações do que as nossas avós. Porque na gravidez e na amamentação elas não menstruavam. O fato, então, se você enxergar um útero, a menstruação se dá no útero quando a mulher não engravida e sai por via vaginal. Com o número de menstruações seguidas, através das trompas, essa menstruação pode vir parar dentro da barriga, dentro do abdômen da paciente, no intestino, ou no ovário, ou do lado de fora do útero. Então você tem implantes desse endométrio, desse material que sangra, e que na menstruação não é hemorragia, mas são pequenas gotas de sangue que vão sangrar dentro do útero. Eu vou te dar um exemplo para a gente entender. É raro, mas existe a endometriose nasal, Chico. Então, essa mulher, na menstruação, ela sangra no nariz. Não é uma hemorragia, mas ela sangra. Se cada pontinho dessa, dentro do abdômen dela, sangrar a cada mês, o intestino vem e tenta bloquear o sangramento. Conclusão, com o tempo, está tudo grudado lá dentro e ela vai ter uma extrema dificuldade para engravidar. Rapidamente, transplante de ovário. O transplante de ovário, hoje, a gente tem falado muito mais em congelamento de óvulos, em vitrificação de óvulo. Eu tirar os óvulos de uma mulher que vai fazer radio e quimioterapia, ele é uma solução muito melhor para nós do que o transplante de ovário. Sim, então, o transplante de ovário consiste no seguinte: com o mesmo material de vitrificação do ovário, você tira esse ovário. Tá? Um dos colegas do nosso grupo acabou de fazer isso agora, com resultados de voltar à menstruação da paciente, mas você guarda o ovário, cura a doença e volta a transplantá-lo. Muito bem. E com esses esclarecimentos, professor Condesmar, enfermeira Soraya, nós chegamos ao final. Nós temos muito mais a conversar, como os senhores podem imaginar o assunto, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu agradeço, Francisco. Foi um grande prazer estar com você. Muito obrigado. E eu espero que em outras ocasiões a gente sem dúvida nenhuma, sem dúvida, será convidado. Enfermeira Soraya, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e a chance de poder falar um pouco sobre a saúde. Muito bem. E assim chegamos ao final com os nossos convidados, professor Condesmar Marcondes de Oliveira Filho e a enfermeira Soraya Nieto. Agradeço a ambos, assim como a Paula, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta, 8 horas e 5 minutos, em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.